Olá a todos, estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portas e Aeroportos. E hoje contamos com um podcast diferente, com dois convidados. São eles, Juan Carlos e Danilo Shimano. Os dois trabalham na Ranking dos Políticos. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado pelo convite. A gente espera um bom episódio. E do meu lado, dessa vez invertido, se encontra o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Olá, Thales, como vai? Tudo bem? Dar as boas-vindas aqui pro Danilo e pro Juan. Prazer tê-los, uma honra tê-los aqui conosco, viu? A honra é A honra é toda nossa. Eu sempre gosto de abrir esse podcast perguntando a biografia. Vamos começar com você, Juan. Quem é Juan Carlos? Olha, a história é longa. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar um bom tempo. Mas o que eu posso dizer do Juan Carlos? O Juan Carlos é um apaixonado por política, sempre apaixonado, é um carioca apaixonado por política, que veio para Brasília justamente se aprofundar e estudar essa temática, né? Então, cientista político, gestor de políticas públicas, depois mestre em ciência política, rodei em algumas consultorias, acompanhei muitas temáticas dentro do Congresso Nacional, economia, saúde, educação e infraestrutura. Não à toa estamos aqui. E também um apaixonado pela eficiência do Estado brasileiro. E foi assim que eu vislumbrei no ranking dos políticos uma participação maior na sociedade de melhora e transformação da nossa sociedade. Então, esse é o Juan em poucas palavras. Conseguiu ser sucinto numa história bastante rica, viu? Danilo, quem é Danilo Shimano? Danilo Shimano. Não tem uma história tão longa igual a do Juan, mas também sou um grande apaixonado por política. Desde pequeno sempre acompanhava o Congresso, as comissões, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E na época eu me apaixonei quando participei da minha primeira campanha eleitoral, em 2022. Trabalhando com deputado distrital, andando na rua, panfletando, falando sobre pautas. Então, foi ali que eu realmente decidi que eu queria trabalhar com política, né? E aí eu conheci o Luan Sperandio, hoje é diretor de operações do Ranking dos Políticos, e ele me fez o convite para poder entrar na equipe do Ranking, né? E, assim, quando eu vi o convite, eu já fiquei vislumbrado, já aceitei na hora, porque... justamente isso, o Ranking é uma instituição que eu já acompanhava desde menor também, sempre vislumbrando, né, pelo desenvolvimento do Brasil, por economia das cotas públicas, pelo orçamento, então, sempre para poder atuar em várias pautas, né, e foi por isso que hoje estou no Ranking. Perfeito. Vocês falaram aí um pouco, mas primeiro, acho que você fez uma grande escola que a Assembleia Legislativa, Mário, eu posso dizer, as pessoas que não conhecem acham que a Câmara dos Deputados é difícil, uma Assembleia Legislativa não é nada fácil, Sim, é muita arrancada dele. ainda mais a Câmara Legislativa aqui do DF, ela ainda é mais complicada ainda, porque ela ainda tem tantas competências de uma Assembleia quanto umas competências de uma Câmara Municipal, né? Então, nós só temos 24 deputados distritais e eles têm ali que pegar e atender todo mundo ali, as 3 milhões de habitantes de Brasília, desde consertar buraco até uma lei estadual. Então, eu fui assessor lá também, então é um caminho longo ali também. A política de Brasília, especificamente, e das assembleias, e aqui eu falo de outros estados, não necessariamente do DF, né? É diferente em estados e municípios do núcleo Brasília? Como é que você vê isso? Acho que é muito diferente porque, se você pega, por exemplo, a Constituição, grande parte das competências são ou federais ou municipais. Então, querendo ou não, os estados, eles têm poucas competências para poder atuar. Então, as assembleias, no geral, elas ficam com poucas competências para poder atuar, tem poucas áreas. Muitas vezes, eles até fazem muitos projetos que são inconstitucionais, porque eles estão fugindo da competência deles. Então, a CLDF tem que fazer esse meio termo, e aí, quando eles chegam nessa área de municípios, ainda tem a lei orgânica do Distrito Federal, que ainda tem mais um longo processo de várias leis que regem coisas específicas para o DF, né? Então, tem muitos deputados distritais que chegam lá e muitas vezes não sabem nem por onde começar, como atuar e como mudar, né, toda a política aqui do Distrito Federal. Ou seja, é uma atuação bem diferente e bem Sim. mais completa, né? E Muito mais desafiadora. Sim, sim. E as pessoas não sabem, mas Brasília são mais de, como você mesmo disse, são mais de 3 milhões de habitantes. Chegando a 3 milhões. Exato, exato. Estamos chegando a 3 milhões de habitantes. Isso é um número muito expressivo.
Mas vocês falaram sobre que vocês dois são do ranking dos políticos. Você, Juan, como diretor-geral, e o Danilo como analista político. Conta pra gente que instituição é essa, como ela nasceu e como vem a atuação de vocês dentro do Congresso. Bom, o ranking dos políticos ele nasce em 2011, né, no seio de insatisfação de membros da sociedade mesmo com o Estado ou com os rumos que o Estado brasileiro estava tendo. Então eles vislumbraram, os nossos fundadores, tanto o Alexandre Stroviec quanto o Renato Feder, no Congresso Nacional, a maior chancela de mudança do Brasil. Porque é o Congresso Nacional que vota leis, é o Congresso Nacional que fiscaliza o Executivo, é o Congresso Nacional que tem a chave do cofre do orçamento. Enfim, é o Congresso Nacional a grande chave de mudança e também de balança de equilíbrio entre os três poderes. Então eles decidiram ranquear os parlamentares do melhor ao pior, né, observando critérios objetivos e técnicos, né? Então, se os parlamentares eles estão presentes nas sessões, como eles fazem uso dos gastos do dinheiro público, do recurso público, a gente não é contra o recurso público, muito pelo contrário. A gente valoriza o gasto módico, né, o gasto eficiente do recurso público. Da mesma forma, se os parlamentares têm problemas na justiça e como os parlamentares votam as pautas dentro do Congresso Nacional, e para isso a gente decide também as pautas que a gente vai apoiar através de um conselho de leis que a gente tem 30 pessoas da sociedade civil já experimentadas em algum momento dentro do ramo público, dentro da esfera pública ou dentro mesmo da sociedade brasileira, mas que tem uma expressão relativa de sucesso dentro da sociedade brasileira. E assim a gente consegue ranquear os parlamentares do melhor ao pior, também influenciando e ajudando a influenciar as decisões, sempre observando o Estado eficiente. Vocês têm personalidade jurídica? Qual é a natureza jurídica do ranking? Associação sem fins lucrativos. Esse é a natureza jurídica do ranking, uma associação sem fins lucrativos. Perfeito. E vocês têm mantenedores também? Como é que funciona? Mantenedores isso? Também. Da mesma forma, temos mantenedores que ajudam a contribuir com as operações diárias e manter a casa em ordem, né? A casa em dia e também o site no ar. Perfeito. Mas o trabalho do ranking é basicamente, nós temos diversos portais de transparência, é preciso que se diga, o Brasil ele é um país transparente. Só que os portais de transparência brasileiros, eles, por vezes, são fios muito embaraçados. O trabalho do ranking é desembaraçar esse fio e mostrar para a população o que está acontecendo em Brasília, da forma mais simples. O foco de vocês é Brasília, É Brasília, é Brasília. Porque nos subnacionais vocês não têm nenhuma atividade. É uma grande pergunta e um desafio que sempre chega para nós e que sempre nos provocam para fazer, mas aí, quem sabe um dia. Uma estrutura maior, né? Ali no horizonte, mas... deixa um pouquinho mais à frente. A gente já tem grandes desafios até de transparência mesmo no Congresso Nacional. Então, um exemplo que a gente sempre dá, como é que a gente vai fazer esse levantamento, essa transparência, essa auditoria das outras assembleias legislativas, sendo que, por exemplo, em Alagoas é proibido ter o número de telefone dentro dos gabinetes, lá ninguém tem os números de telefone. Então, assim, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai levantar dados, como é que a gente vai colocar os gastos parlamentares em uma assembleia que não é transparente, sabe? Então, e se levar para os municípios ainda é um caminho mais difícil ainda. Tem municípios que a pauta do plenário é divulgada um mês depois. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem para sair do nosso ramo de atuação nacional também, né? Por isso que hoje a gente concentra nossas operações dentro do Congresso. Percebe-se que o ranking ele tem uma penetração muito forte lá dentro do Congresso, mas queria falar de aceitação. Como é que vocês sentem a aceitação por parte dos deputados, dos senadores? Tá vendo lá vem o pessoal do ranking para ver como é que me analisar aqui. Bom, o ranking ele começa como um mecanismo inicialmente de mobilização, mas mobilização para a sociedade, né? Então, não à toa, hoje são 5 milhões de seguidores nas redes sociais, a gente está batendo 18 milhões de alcance semanal. Então, é um número bastante expressivo. O ranking nasce com essa verve, né? Mas no segundo momento, no segundo passo do ranking, a gente vem para a atuação em Brasília junto aos parlamentares. O que foi muito positivo, até pelos parlamentares, porque por vezes eles sentiam falta desse contato direto, até para entender melhor como eles poderiam obter um desempenho ainda melhor dentro do parlamento, né? Mas hoje em dia, uma aceitação muito grande. A gente pode dizer hoje e afirmar, o Congresso Nacional de hoje, essa legislatura é melhor que a legislatura anterior, pelo menos até o momento. É uma legislatura até melhor. E a gente tem um pouquinho de culpa nisso, e que bom que temos culpa nisso também, porque a gente ajuda também os parlamentares a melhorarem e querer melhorar, né? É um mecanismo de incentivo para eles buscarem sempre estar ali no primeiro lugar. Afinal de contas, o ser humano é competitivo por si só.
A relação de vocês com a imprensa, como é que é, Juan? Bom, com a imprensa, num primeiro momento também causou estranhamento. Causou estranhamento. Tudo que é novo gera um estranhamento no primeiro momento. Mas hoje nós temos, o ranking promove algumas atividades dentro do Congresso Nacional e isso gera parceria com alguns veículos. Por exemplo, a gente faz pesquisas parlamentares para obter o pensamento do que está se passando e uma análise de tendência dentro do parlamento sobre algumas votações. Essas pesquisas a gente tem uma parceria, por exemplo, com a CNN, que é uma grande parceira nossa, né? E assim temos também Poder 360, o Globo, a Gazeta do Povo, e assim vai. Ou seja, a penetração é muito boa. Agora, quando é que vocês chamam o Meirelles? O Meirelles veio em junho do ano passado. Em junho do ano passado nós chamamos ele, mas é importante explicar, né? Como eu disse, nós temos um conselho de leis, 30 pessoas experimentadas na sociedade civil que nos ajudam a pensar o país e as pautas que a gente está pontuando. Então a gente busca sempre pessoas que tenham já essa passagem. Uma delas, não à toa, Henrique Meirelles, mas assim como Henrique Meirelles, a gente tem Gustavo Franco, ex-presidente também do Banco Central, tem o Meirelles. Temos Ellen Grace, primeira mulher ministra do STF. Sim. Brincadeiras à parte, é porque é um quadro de conselheiros muito qualificado, muito De bem notáveis, né? qualificado. Digamos assim, né? A gente tenta, para qualificar o debate público, a gente tem que procurar os melhores. Legal, muito bom. Como é que você falou um pouco, mas eu queria só entender como é que vocês mensuram para ranquear esses deputados. Seria interessante vocês darem uma pincelada para que eles, tanto os deputados quanto a sociedade, possa entender melhor. Então, a nossa avaliação é muito com o Conselho de Leis, né? Então, a equipe de Relações Governamentais que fica aqui em Brasília, a gente faz todo o monitoramento do Congresso e a gente avalia quais são as pautas que a gente deveria atuar. E, identificadas elas, a gente envia um parecer para o Conselho sobre como é o projeto, como está a tramitação, o que vai ser alterado, né, com a lei, com a PEC. E isso a gente envia para os conselhos fazem uma deliberação interna, onde tem que atingir 75% deles devem concordar se deve ser pontuado ou não e com quantos pontos. Vindo a deliberação deles, a gente coloca no nosso site, depois da votação, a gente sobe a votação, a gente puxa os dados da votação. Então, vamos supor, a gente vai ter lá o PL do debênture de infraestrutura. A gente pontuou ela com 20 pontos. Então, os parlamentares que votaram sim a favor do projeto, a gente vai pontuar com mais 20 pontos. Os parlamentares que foram contra vão perder pontos e os deputados que se abstenham se obstruírem não perdem pontos. Danilo, mas vamos lá. E os critérios são objetivos, portanto, né? Vocês buscam evitar uma subjetividade, né? Mas e o parlamentar que é relator, aquele que propõe, vamos dizer, tem uma produção legislativa maior? Vocês aquilatam isso também? A gente tem uma aba, né? A gente tem 3 grandes critérios, né? Gastos, votações e anticorrupção também. Mas a gente tem uma outra aba que se chama Outros. Nessa aba Outros, a gente pontua os parlamentares que foram autores de leis que foram aprovadas ou foram relatores de leis. Eles ganham uma pontuação extra por ser relator ou autor do projeto. Além disso, a gente pontua os parlamentares que são líderes de partido, os parlamentares que são presidentes de comissão e os parlamentares que são presidentes de frentes parlamentares que possuem uma atuação relevante dentro do Congresso. Então, todos esses parlamentares que seguem esses critérios ganham uma pontuação extra dentro da avaliação Outros. Da mesma forma, a gente retira também. Retira também. Dentro desse critério. Como eu disse, o ranking tem um trabalho de se embaraçar informações. Então, a gente consegue saber se a babá do parlamentar tem passaporte diplomático, por exemplo. A gente não é contra a utilização do passaporte diplomático pelo parlamentar. Mas a babá do parlamentar ter esse acesso, né, da mesma forma, se cortou a aposentadoria especial, se um parlamentar reeleito fez uso do auxílio mudança, tudo isso também a gente vai pesando dentro do critério Outros. Perfeito. E me diz uma coisa, quando você tem uma questão ideológica, o parlamentar ele pode votar contra um determinado projeto de lei e aí ele perde pontos por isso, por ter uma ideologia diferente, se vocês qualificarem esse projeto de lei como algo positivo para o país? Então, na maioria todos os casos, a gente procura projetos que não têm esse parecer ideológico. Então, qual que é a nossa pauta? A redução do custo Brasil, são mais pautas econômicas. Então, vamos supor, a gente não entra em PEC das drogas, aborto, são pautas ideológicas que a gente não entra. Então, nessas pautas, a gente não avalia se o parlamentar votou sim ou contra. Né? Mas vamos pegar um exemplo, não que isso aconteça no Brasil, mas sai uma medida provisória, por exemplo, retirando uma regra fiscal de compensação, por exemplo, né?
e dá uma tremenda insegurança jurídica de um lado, mas do outro lado dá uma saneada em termos das contas públicas, né? Como é que vocês avaliam, vamos dizer, são duas óticas distintas, né? É positivo de um lado e é positivo de outro. Em primeira mão, Mário, Preocupante da Tunísia. esse mesmo caso está nesse momento em deliberação pelo nosso conselho. Então, assim, é o nosso conselho que determina a atuação, quanto que vai ser, e no diapasão de 0 a 30, que é o nosso, é como se fosse uma régua escolar, de 0 a 30, qual é a escala de importância dessa pauta, a gente deve ir a favor ou contra, ou não se posicionar. Ok. Então, o conselho aqui nos posiciona. Esse conselho, como a gente disse, é de notáveis, mas ele também tem outras pessoas. Qual a composição deles? São quantos conselheiros que vocês trabalham hoje? São 30 pessoas hoje da sociedade civil. Temos desde empresários, economistas, engenheiros, ex-ministros de Estado, ex-funcionários de Estado. Então, uma variedade muito grande, mas a gente busca preencher todas as áreas possíveis das políticas públicas brasileiras, para que a gente tenha um representante, pelo menos máximo, para que dê um parecer mais técnico sobre pautas, que obviamente são mais técnicas também. Juan, e o parlamentar, quando vai votar, ele já sabe previamente do posicionamento de vocês? Sabe? Sim. Tá. A gente já faz uma divulgação, tanto nas redes sociais e também, como a gente já tem um acesso muito grande dentro do parlamento, a gente já tem contatos diretos, tanto com os parlamentares quanto com os assessores. Então, assim que a gente recebe a pauta, a gente recebe algum sinal que a pauta vai ser votada, a gente já encaminha uma orientação para os gabinetes, via WhatsApp ou até pessoalmente mesmo, e nas redes sociais. Então, todos os parlamentares ficam cientes que a gente está orientando e com quantos pontos que a gente está orientando a matéria. Interessante. Mas, puxando a sardinha um pouquinho para o nosso setor, vocês tiveram uma atuação muito importante numa lei, Mário, que foi bem impactante para o setor, que trata do BR do Mar. Conta pra gente como é que foi essa atuação, como é que vocês viram essa questão desse projeto de lei e quais as consequências que vocês realmente trouxeram de convencimento aos deputados e aos senadores para que a votação seguisse adiante. BR do Mar foi um desafio duplo, porque ainda foi em meio de pandemia, né? Nós estávamos em meio à pandemia, mas a gente observava, a gente tinha um diálogo muito forte com, na época, o ministro Tarcísio, e também com os relatores, se não me engano, foi o Gurgel, que foi relator da BR do Mar. Em Rio de Janeiro. Exato. Então, nós buscamos, primeiro, mostrar para o Conselho qual a importância disso para a eficiência do Estado brasileiro. Qual era a importância da BR do Mar, né? Existia a questão das bandeiras, se eu não me engano, das bandeiras de navio. Sim. Né? Então, foi um... Proteção de bandeira. Proteção de bandeira foi um grande debate. Até o final, nós tentamos ali abrir o mercado, né? O objetivo era a eficiência máxima e a abertura de mercado. Mas a gente também tem que observar o seguinte, nem toda vitória também pode ser perfeita, né? O projeto ele tem de ser feito acordos e, naturalmente, a gente chega no melhor termo e assim se faz o debate democrático. Ele não pode ser um debate imposto, né? Mas desde um primeiro momento, nosso conselho foi super favorável, não só a BR do Mar, o Marco das Ferrovias, que também foi ali para e passe. O Marco das Ferrovias tem um adendo ainda mais importante. Por mais que fosse um projeto do governo, ele foi relatado na época pelo senador Jean Paul Prats. Então aquilo foi uma política de Estado, não foi uma política partidária ideológica, né? E o Rankin tem muito orgulho de ter participado e ter a nossa digital ali tanto nos dois projetos para que eles fossem aprovados. O Marco das Ferrovias é interessante porque ele até hoje ele carece, junto com o BR do Mar, de decretos regulamentadores, né? Mas eu lembro dessa época do Marco das Ferrovias que o senador ele teve uma atuação no sentido de conversar com todos os atores do setor e buscar o melhor texto possível. Como é que era a conversa com vocês e com o senador? Foi maravilhoso. Enfim, o ranking, e isso é muito importante que se diga, a gente não tem preconceito ideológico com bandeira partidária, seja com quem for, a gente tem que sentar para debater o Brasil. Né? Os parlamentares foram eleitos e são representantes do povo e por isso aqui estão. Então a gente não pode olhar com preconceitos formados sobre determinado parlamentar. Né? Isso posto, sentamos com eles e a todo momento a gente foi se debruçando. O Marco das Ferrovias, o texto era ainda mais longo da BR do Mar, né? E tecnicamente ainda mais aprofundado em meio de pandemia. Então o desafio era dobrado.
Mas foi, visando o Estado brasileiro, foi um exercício maravilhoso, tanto de convencimento, quanto também de proposição para o país, né? Como eu disse, nós tínhamos as nossas ideias, eles também tinham as ideias dele, mas chegamos no meio termo que foi bem interessante e tem se provado a verdade. Obviamente, a BR do Mar teve o Navegue Simples, né? E assim vamos continuar tendo algumas modificações, mas o marco das ferrovias já está aí, né? A Transnordestina já está prometida, enfim, já deve ser cumprida. Então, é sinal de que aquilo que nós plantamos, daqui a pouquinho a gente vai colher. É verdade. Pelo menos no parlamento passou, né? Agora é esperar o execução. Mas olha, tanto o ministro Renan Filho quanto o ministro Silvio, quando parlamentar, né? Ainda é parlamentar, mas quando estava na planície, né? Não no Planalto, foi premiado por nós, relator da autonomia do Banco Central, um grande propositor, e não à toa tem tido ali uma atuação muito boa no sentido de execução daquilo que foi aprovado pelo parlamento. Então, não é só gogó, isso é que a gente gosta de ver. Sem dúvida. Outro que também, eu imagino esteja sendo bem pontuado por vocês, foi responsável pelo projeto de lei do Debêntures de Infraestrutura, que é o Arnaldo Gergin, né? Um relator também, membro da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Mas conta pra gente também um pouquinho sobre esse PL, o Debêntures de Infraestrutura. Vocês viram? O Debêntures, ele nasceu lá em 2020, se não me engano, e na época o autor foi o João Maia. E aí, na verdade, a discussão começou com outro projeto, que foi, inclusive, o marco legal das PPPs. Então, ele tirou alguns artigos do texto do Arnaldo Jardim, na época, na comissão especial, e trouxe para o texto das debêntures, né? Então, foi um projeto muito importante para o setor, né? Que atrai muito, principalmente o mercado financeiro, que consegue trazer investimentos, com o fundo de investimentos em participações no setor de infraestrutura. Então, esse foi um dos projetos, inclusive, que no ano foi com maior pontuação, porque a gente viu que realmente é um projeto muito importante para o desenvolvimento do Brasil, e principalmente no setor de infraestrutura. Queria ouvir de vocês um pouco. A gente tem observado o protagonismo maior do Congresso Nacional nos últimos anos, né? Normalmente a gente tinha praticamente o executivo, né, editando leis muito fortemente com iniciativas, e hoje a gente vê essa lógica um pouco diferente, inclusive até o próprio Supremo, né, talvez influenciando nas pautas, né, mas sem dúvida nenhuma o Legislativo hoje com outro protagonismo, né. Eu queria que vocês traçassem um paralelo, né? Por que aconteceu isso? Quando é que isso começou? Não foi com Arthur Lira, evidentemente, mas sem dúvida nenhuma ele deu um gás muito forte nisso, né? E também falar um pouco de Câmara e Senado. Como é que funciona isso, esses pesos? Dá uma ideia para a gente. Claro. Bom, primeiro a gente tem que observar o seguinte, né? Quando Michel Temer assume a presidência da República, nós tivemos ali um experimento de semipresidencialismo, né? O Temer, parlamentar que sempre foi presidente da Câmara dos Deputados algumas vezes, ele chancela o Congresso Nacional e empodera o Congresso Nacional, e quem tem poder não quer perder poder, né? Naturalmente. Então esse poder foi sendo desenvolvido e também amadurecido com o passar dos anos. Mas chegamos a tal ponto onde hoje o Executivo pouco executa, né? O Legislativo mais executa que o Executivo, e o Judiciário que... Exato, o Judiciário que legisla. Então hoje nós temos uma confusão aí da tripartição de poderes brasileiro, que naturalmente o Congresso Nacional vai ter que dar alguma resposta, seja ainda esse ano, mas em algum momento antes das próximas eleições. Você acha que isso está mais agudo hoje ou nós já estamos num caminho mais de normalidade? Eu acho que está mais agudo hoje, assim. Na época do Temer, então, nesse semipresidencialismo, né, o Temer, na sua composição de ministério, só tinham deputados. Então, eles nomeou só deputados no seu quadro de ministerial, e aí quando veio o governo Bolsonaro também, ele deu muito poder para o Congresso, muito por causa das emendas impositivas, o orçamento secreto, as RP9s. Então, o Arthur Lira ali estava com muito poder na mão. E aí, quando chegou em 2023, 2024, o Lula, os congressistas já estavam acostumados com aquela forma, já estavam recebendo muitas emendas, então a voto no governo vai receber recursos. Então, o Lula, para conseguir impor as suas pautas, principalmente a questão do arcabouço fiscal, teve que ainda aprimorar e colocar mais emendas para o Congresso. Então, assim, hoje o Congresso ele manda no próprio governo, né? Então, se o governo não consegue executar o que deveria executar, porque o Legislativo está ali mandando, assim, eu não vou aprovar, o meu recurso está aqui, o governo não tem recurso, então isso deu muito recurso para o Congresso, né?
Até que ponto vocês acham que isso é nocivo ou de repente é interessante no sentido de que você está dando mais poderes, mas você também ali como vocês mesmos disseram, uma casa de representatividade, né? São 513 deputados, 81 senadores, né? Então, eu fico pensando até que ponto isso é bom ou ruim, o Congresso ter um protagonismo maior, né? Bom, primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte: de 88 para cá, esse é o período de maior estabilidade democrática da história do país. Né? Então, o Brasil está passando por um amadurecimento. E é natural que, num processo de amadurecimento de repúblicas, isso ao longo do mundo, esses freios e contrapesos, né, dos poderes, eles vão se encaixando, mas demora um pouquinho, mas eles vão se acertando, né? Então, o Brasil passa nesse momento por o adolescente está virando adulto, né? Então, é natural que o debate ocorra também para que cada um fique dentro da sua chancela, né? E que o Brasil também, será que o Brasil quer mudar de modelo? Prefere o semipresidencialismo defendido pelo Michel Temer, ou a gente continua com o presidencialismo defendido por tantos outros? É um processo de amadurecimento. Mas, acima de tudo, cabe ao Congresso Nacional fazer esse debate justamente e colocar cada poder no seu devido lugar. E isso é papel do Congresso. E eu acredito que o Congresso vai fazer esse debate. A gente vai ter eleição tanto para a Câmara quanto para o Senado, para as presidências da Câmara e do Senado no início do ano que vem. E esse vai ser um debate colocado na mesa, por quem quer que seja o próximo presidente, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, isso vai estar lá constando também. Ou seja, teremos uma eleição muito importante. Claro que de presidente de Câmara e de Senado sempre é muito importante. É uma eleição que vai até 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, eles vão estar lá acompanhando cada voto. Mas vocês veem, então, esse cenário de que, olha, o próximo ano, esses próximos presidentes vão ser determinantes para essa construção da democracia brasileira? Acredito que muito, assim, as negociações já começaram, né? Então, hoje já tem o Lira mesmo, ele está fortalecendo aquele grupo, né? Ele já tem um candidato, que é natural que seja o Elmar Nascimento, do União da Bahia, e, assim, é natural que ele agora fortaleça o grupo dele. Então, as relatorias estão sempre para os mesmos, os recursos estão sempre para os mesmos parlamentares, e justamente para poder envolver esse bloco de parlamentares, para que eles apoiem o candidato Lira. Então, o Lira, com a máquina na mão, está fazendo com que eles estejam ali com favores, né, a dever na eleição, para que ele consiga levar esses votos para o Elmar, né? Sem dúvida, a gente tem essa briga de bastidores aí e estaremos acompanhando o ranking dos políticos para saber quais são as próximas cenas, os próximos capítulos, mas eu queria voltar a puxar a sardinha para a infraestrutura, se me permite. Nós teremos amanhã, no caso, se você que não assistiu o podcast, pode ser que já tenha acontecido, mas é bom que vocês saibam a importância disso para o nosso setor. Uma votação importante para volta de uma audiência pública tratada sobre a Lei Geral das Concessões e PPPs. Você falou ali antes sobre o marco das PPPs, e era esse o antigo nome, mas o relator na época até pediu para mudar, então vou seguir o relator e vou segurar. Geral das Concessões. Como vocês têm visto esse PL, que hoje ele está enterrado ali na Câmara, né? Sim. Assim, eu primeiramente parabenizar o deputado Paulo Alexandre Barbosa pela iniciativa, né, de fazer essa audiência pública para poder realmente voltar ao tema, né. É uma pauta que é muito importante para o setor de infraestrutura, é uma pauta muito importante também para os governadores, então o Tarcísio, o próprio Cláudio Castro também publicamente já fizeram também um pedido para que essa pauta avance no Congresso. A gente teve também na inauguração do PAC, do novo PAC do governo Lula, a gente viu que o próprio Haddad também fez uma promessa de que o governo ia mandar um novo texto para o marco legal das PPPs, né, da Lei Geral das Concessões, né, mas acabou que não mandaram, né. Mas assim, o projeto ele é muito importante, né, ele dá muita segurança jurídica para quem quer começar a participar de concessões, das PPPs, ele fortalece muito também o setor de infraestrutura no interior, então ele diminui o valor mínimo das PPPs, né, de 80 milhões para 5 milhões, então ali pequenos aeroportos, pequenos portos, as próprias hidrovias, algumas hidrovias menores, então todo o setor de infraestrutura vai poder atuar também em escalas menores, né, também possibilita que investimentos estrangeiros os investimentos aqui sejam bancados com moedas estrangeiras também, então mais uma segurança jurídica, isso você ali está tirando todo aquele atração de investimentos, né? Diminuindo o custo do Brasil e
realmente tirando esse risco, né? A gente tem um risco real da moeda aqui, então você está eliminando mais um risco. Então é um projeto assim extremamente importante para o país, já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara, teve a comissão especial, na época acabou a legislatura e hoje o projeto está sem relator. Então, se a gente conseguir aprovar na Câmara, volta para o Senado para revisão e depois já vai à sanção, né? Então, acho que esse é um dos grandes projetos de infraestrutura, né, para ser votados ainda esse ano. E por isso que o Paulo Alexandre Barbosa, tendo iniciativa nesse projeto, é de suma importância. Realmente foi Uhum. o Instituto e a frente agradecem ao seu presidente por ter tomado essa grande iniciativa. Agora, me conta um pouquinho sobre essa tramitação. Tudo bem, ele nasceu no Senado e volta para a Câmara, mas ele vai ainda ter que ir a plenário ou ele tramita só nas comissões? Não, ele vai a plenário ainda. Então, hoje já tem esse relatório da comissão especial, então agora ele está pronto para plenário. E aí precisa aprovar a urgência em plenário, depois de aprovada a urgência, vota ao mérito, votando o mérito, volta ao Senado para revisão. O Senado revisa o texto, se aprovado, ele vai à sanção. Perfeito, perfeito. Esperamos que essa tramitação e contamos com o ranking para que possa caminhar com essa. Ele está com uma boa pontuação lá? Orientação sim, 20 pontos. Então, é um grande projeto. Então, os parlamentares votaram em cima, vai estar lá em cima. Quem vier votando contra vai cair. Perfeito. Mas, ao passo que a gente tem algumas questões importantes, a gente tem umas questões também importantes só no sentido ruim. Tivemos um envio de uma medida provisória que... engraçado que a gente estava falando um pouco antes aqui sobre isso. Diretamente. Tudo bem que já está em deliberação, mas eu queria saber do Juan e do Danilo, o que vocês estão achando? Porque vimos que o setor se mobilizou contra. Acharam há pedidos até de devolução da medida, o que é algo muito ruim até para o próprio governo, para o olhar do governo, né? Para a visão que o governo tem de si mesmo. Conta um pouco sobre o que vocês estão achando dessa medida e qual a atuação vocês indicariam para frente para a gente seguir. Bom, essa medida... Primeiro, você citou a questão da devolução de uma medida provisória. Preciso que se lembre. Uma medida provisória só foi devolvida 5 vezes em toda a nossa história do Brasil. Então, é difícil que a gente caminhe com a devolução. É mais fácil que a gente trabalhe com o texto que aí está derrubando ou aprovando, né? Mas essa medida provisória veio do governo no intuito de compensar aquilo que nós chamamos de desoneração da folha de pagamentos, né? 17 setores da economia foram desonerados, né, de impostos. Com isso, facilitou-se a carga tributária. Só que o governo está tentando, nesse momento, alcançar aquilo que o ministro Haddad chamou de déficit zero da economia, né? Então, como qualquer dona de casa, você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Natural que o governo, né, tem essa mesma política. E, para isso, o governo precisa arrecadar mais. Mas de onde arrecadar? Eu já estou desonerando os 17 setores que mais empregam, então não estou deixando de arrecadar dinheiro daqui. Eu preciso de dinheiro de algum lugar. Então, encontrou-se a solução através dessa medida provisória. Os setores produtivos estão extremamente preocupados porque a gente tem um problema, primeiro, de segurança jurídica, né? No momento em que o Brasil, vamos falar, estamos aqui na frente de portos e aeroportos, vamos falar então da área de infraestrutura. A gente tem grandes investidores querendo botar dinheiro do Brasil. A gente tem o Porto de Suape nesse momento, que vai ter o segundo terminal. A gente tem o Porto de Santos, onde se debate ali a área do STS-10. Então, no momento onde pessoas, né, estrangeiros querem botar dinheiro aqui, então a gente já tem um problema de segurança jurídica. Como é que eu boto o dinheiro no lugar que muda o seu regramento a todo momento, né? Isso afugenta e afasta possíveis investidores do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente você prejudicar e taxar ainda mais esses setores, né, que já são ultra taxados, né? O Brasil ele tem uma carga tributária muito grande no momento que a gente debate justamente a regulamentação da reforma tributária, né? Então, nós já temos ali colocado mais um ponto. Então, o governo ele acena muito negativamente através da sua articulação política. Acho que foi uma desarticulação política em não dialogar com o Congresso Nacional inicialmente antes de mandar uma medida desse porte. É uma sinalização ruim, tanto para o grande empresariado como também para o próprio Congresso Nacional, né? Uma falta de diálogo. A sinfonia está faltando maestro. O Lula não chamou o Meirelles agora, né? Podia ter chamado. Se o Meirelles tinha feito uma medida provisória assim. Muito provavelmente. Agora, dá para entender um pouco no sentido de que o governo tem essa necessidade de pagar as contas, né? Ele está com alguma
está com uma dívida aí que precisa ser equacionada. Eu sinto que foi algo para tentar botar o setor para conversar, mas botou muito mal, né? Aham. Estabeleceu uma conversa de um jeito muito ruim. Então, seguiremos na tentativa de derrubar o texto, ou como você Texto falou, por completo, né? ele é um texto que está. Aí já Não. também gostaria da opinião de vocês. Ele, além de ruim, ele está incompleto, né? Isso Uhum. não é É, algo que traga benefícios para o sim. setor. Esse é um projeto extremamente complicado, né? Uma medida provisória, né? Mas, assim, é tudo uma questão de estratégia do próprio governo, né? Então, teve o ministro Zanin, do STF, ele deu 60 dias para que se aprovasse um projeto de desoneração da folha dentro do Congresso, né? Então, agora a gente já tem um projeto muito ruim também para o setor, que não tem nada de desoneração da folha, e, assim, o Lula, ele coloca justamente essa MP para colocar em debate e ele se sobressair sobre os outros projetos que estão na pauta também, né? Então, até para dar uma segurada, o governo se desgastou muito também com o PL do Mover, então com o Jabuti, né, das comprinhas da Shen, das isenções de importação. Então, o governo está num momento muito complicado, né? Então, até mesmo depois do PL do Mover, o Lula disse que toda segunda ia se encontrar com os parlamentares, com o secretário de Relações Institucionais e, pelo jeito, não deu retorno nenhum. Parece que o Lula, conversando com os parlamentares, está pior. Então, o governo e o Congresso estão num momento muito complicado, né? E importante, né? Porque Sim, vamos ter aí também a votação da reforma tributária, né? sim. Ou seja, uma discussão, esse PLP 68. Ele Uhum, já é um projeto de lei complicado, uhum, também estamos tendo aí aquela coalizão de frentes aham, entregando um outro projeto de reforma tributária sim. paralelo. Hum, Então, me parece que são muitas frentes para se atuar, sim. ainda mais com o Congresso esvaziado pelas Uhum. eleições, né? Sim, sim. Vai começar a se esvaziar daqui a alguns dias, né? Algumas semanas, alguns meses, ali depois do recesso, né? Então, ali, a coalizão das frentes, acho que fizeram um ótimo trabalho, né? Realmente se adiantando ao governo, né? Porque a gente teve por muitos e muitos anos de que o Congresso era refém do texto do governo, fazer uma emenda ali, uma emenda aqui. Uhum. Mas hoje, com essas frentes parlamentares, eles estão conseguindo entrar na frente do governo e ter um texto antes do governo para poder antecipar a discussão e poder realmente defender o setor, principalmente o setor produtivo, né? Uhum. Vale lembrar que, mais uma vez, que a Frente Parlamentar Mista de Portos e Uhum, Aeroportos é membro da coalizão de frentes. uhum, Então, vamos seguir em sim, busca na luta contra esse texto da uhum, MP e melhorias para o setor da reforma tributária. E contamos com o ranking dos políticos para aham, em textos cada vez mais aham. proveitosos para o setor. A própria reforma no PLP 68 tem algumas coisas que realmente ajudam também o setor de aviação. Se não me engano, ele tem uma isenção, um benefício fiscal de 40% nas passagens para Aviões para aviões nacionais, né, que vêm Sim. de aeroportos nacionais, né? Essa é uma discussão que a gente está tendo Uhum, dentro do Instituto, uhum, mas poderia ser que essas isenções elas fossem ampliadas para todos os aeroportos, porque, veja bem, aham, eu entendo, o governo entende essa melhoria, né, sim, como uma melhoria, mas o setor também entende que você tem que ampliar para toda a uhum, aviação regional como um todo. Mas uhum, isso nós temos os nossos comitês aham, temáticos específicos para discutir uhum, essa questão e vamos apresentar, né, melhorias ao aham, PLP 68. Logo mais teremos uma mesa redonda com o deputado Luiz Carlos uhum. Rauli, onde Que teremos é membro da o GT. relator da Uhum, subcomissão que analisa o PLP 68, né? Esperamos que consigamos aí trazer melhorias, né, uhum. para o setor em especial, mas e mais uma vez contamos com o Aham. ranking Se a para nos maioria for ajudar. boa, acho que é positivo, então. Perfeito. É, Juan, Danilo, vou passar agora para as considerações finais de vocês. uhum, Antes de tudo, só deixar claro que o nosso diretor-presidente Mário Poveda foi chamado aqui, uma reunião de última hora, sim. mas ele já deixou aqui um grande abraço para vocês e tenho certeza que ele gostou muito do papo.
Não, da mesma forma, a honra é toda nossa. Primeiro dizer assim, o trabalho de vocês é incrível. O Brasil precisava de um instituto que focalizasse uma área tão importante e nevrálgica para todo o desenvolvimento brasileiro como a infraestrutura, né? O quanto o Brasil ainda carece desse desenvolvimento de infraestrutura. Um país muito grande, um país gigante, proporções continentais, mas que ainda a gente está patinando nos nossos marcos legais, nos nossos debates internos, mas no momento em que, como eu disse, a gente tem ali Suape decolando, Transnordestina com a sua promessa, a passagem seca ali, Santos Guarujá, enfim, próprio Rio Grande do Sul vai demandar muito de reconstrução de infraestrutura. Então, o trabalho de vocês vai ser essencial nesse momento. E aí é colocar também à disposição a nossa instituição também para o que vocês precisarem. O ranking dos políticos, nesse sentido de eficiência do Estado brasileiro, a gente está super aberto a construir um país melhor juntos. Custo Brasil, né? Nação do Custo Brasil. Exato. Suas considerações finais, Danilo? Primeiramente, só agradecer ao Thales, ao Mário Povia, presidente do IB, ao deputado Paulo Alexandre Barbosa, também presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, pelo convite. O IB realmente é um grande instituto que veio realmente para somar, que está realmente impondo pautas dentro do Congresso Nacional que são muito importantes para o nosso desenvolvimento do país. Então, a gente já viu que desde que o IB nasceu, que a frente nasceu, a gente conseguiu emplacar as hidrovias, a gente está agora com o marco legal das PPPs avançando, que a gente não conseguiria se não fosse o IB, né? Então, são grandes pautas que o Instituto e a Frente Parlamentar estão movimentando e a gente deixa o ranking à disposição tanto para ajudar tecnicamente, tanto para apoiar as pautas, para colocar ali os parlamentares, se não estiverem votando com a infraestrutura, vão perder pontos. A gente vai colocar a cara na internet. Então, o ranking fica à disposição e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Curta, se inscreva no canal, se ligue nas nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.